A história do povoado Curral do Meio, Humberto de Campos, Maranhão. Todo lugar tem sua história. E hoje vamos contar um pouco sobre a história do povoado Curral do Meio, zona rural do município de Humberto de Campos, do estado do Maranhão. Todos os lugares sempre são povoados próximos de rios, lagos, lagoas e costa litorânea. E sempre sua população são oriundas de nativos, conquistadores e de alguns forasteiros. Logo após a Batalha de Guaxinduba, em 19 de novembro de 1614, com a vitória dos portugueses, comandada pelo pernambucano mameluco Jerônimo de Albuquerque, filho de Índia com português sobre os franceses, foi fundada a cidade de Icatu, com os familiares dos índios que lutaram ao lado dos portugueses, com os tapuias, que é um termo de origem tupi, que foi utilizado durante o período inicial de colonização do Brasil para designar todos os indígenas que não falavam tupi antigo, e com alguns dos soldados portugueses que ali se fixaram, também com alguns negros que ali chegaram como escravos. Os povoados foram se expandindo pela região de Icatu, e em um desses povoados, chamado Itapera, nasceu Eduardo Mesquita. Mesquita ou Meziquita é um sobrenome toponímico ibérico, com raízes tanto em Portugal quanto na Espanha medieval. Eduardo Mesquita pode ser ascendente de uma dessas raças, mas, pela aparência de seus descendentes, está mais próximo para com os escravos, misturado com índios tapuias. Nesse caso, ele era um ascendente de um soldado como a índia tapuia ou uma escrava, ou neto de um desses soldados. A povoação. Segundo o depoimento de sua bisneta, conhecida como Dona Conce, Eduardo Mesquita, juntamente com sua família, esposa e 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens, já grandes, saíram do povoado de Itapera em Icatu em meados do século XVII, ou por volta de 1850, mas pode ter sido bem antes, em busca de terras para criação e plantação. Antes de chegar onde hoje é o povoado Curral do Meio, ele ainda passou uns dias no povoado Achuí. Chegou no local e viu uma área de uma beleza estonteante, com um belo rio com águas cristalinas, além de ter muita caça também. Era o que ele desejava. Ele desejava uma área para sua futura geração, a geração dos seus netos, bisnetos, tataranetos, etc. Muitos pequizeiros ali havia, além de buritizeiros, jussareiras, birinzeiros, e logo batizou como pequizeiro. Em seguida, demarcou sua área com 4 rochas de granito, colocadas uma em cada canto, sendo uma área quadrada. Não se sabe de onde ele tirou as pedras e nem como as carregou, pois se trata de pedras grandes e nesse tempo carros não havia. Uma possibilidade é que ele tenha carregado em carroças, mas de onde ele as retirou? Fica difícil saber o local. Em seguida, fez sua casa de palha na parte norte do rio que ali havia, onde hoje é um campo de areia, mas viu que a terra onde fizera sua casa não era rica em nutrientes, e decidiu fazer um plantio de mangueiras na parte sul do rio, onde hoje é um enorme mangueiral e onde é a rua principal do povoado. Depois ele registrou a área. Não se sabe como ele levou essas rochas para lá, pois são grandes, pois nem carros haviam nesse período. E também o animal não carregaria. É um mistério. Nem a própria família sabe desse feito, provavelmente em carroças puxadas a bois,
Porém, essa rocha não é normal encontrar na região, sendo que mais provavelmente veio das margens do rio Muni, talvez da própria sede de Icatu ou da cidade de Morros. Logo após o feito por Eduardo Mesquita, seus filhos e filhas foram casando com homens e mulheres de outras localidades, depois primos com primas, e assim foi surgindo a população de Curral do Meio. Depois de aumentar a povoação, caminhos foram abertos e, com isso, tropeiros começaram a passar pelo povoado, fazendo trocas, compras e vendas. Às vezes, só passavam por lá como a rodeio mais fácil para outros lugares de Icatu, em preferencial aos povoados costeiros, em busca de sal, peixes e mariscos. Em um desses caminhos, os tropeiros fizeram uma parada de descanso, onde eles fizeram um pequeno curral para prender seus animais, que não eram poucos, quando descansavam durante a noite ou dia, pois de muito longe eles saíam. Dizem que até da Baixada Maranhense se viam tropeiros. Baseado nisso, sobre o nome Curral do Meio, só veio ou nomeado assim em homenagem aos currais desse local, dados pelos próprios tropeiros, segundo a opinião de alguns moradores do local. Mas, segundo a bisneta do fundador do povoado, esse nome foi em homenagem aos vários currais, não os dos tropeiros, e sim de currais enormes de bois que moradores antigos do lugar construíram para prender centenas de cabeças de gado. Esse gado era da família Lopes, da vila de Portugalzinho, futuro município de Morros. Não se sabe o nome da pessoa, somente o sobrenome Lopes. A família Lopes é uma das famílias mais antigas de Morros. Era um lugar apropriado para a criação de gado, pois possuía uma grande variedade de pastos e campos alagados. Não se sabe quem precisamente deu esse nome, só se sabe que até hoje esse nome impera. Poderiam trocar em homenagem ao fundador, ou então homenageá-lo com alguma construção futura no povoado, mas até agora não há essa homenagem de forma efetiva. Nem ideia se falam. Não se sabe como faleceu o senhor Eduardo Mesquita e nem a data da sua morte. Só se sabe que ele deixou um legado muito grande aos seus descendentes, a terra, e que ela deve ser selada e protegida, assim como a união entre seus parentes, pois só assim a comunidade poderá prosperar, não só com o desenvolvimento e preservação do lugar, mas também com a união entre essas pessoas. Era assim que ele havia sonhado, construir uma sociedade na comunidade justa, humilde, próspera, hospitaleira, amável e ímpar. Atualmente na comunidade possuem 4 famílias: os Mesquitas, os Ferreiras dos Anjos, os Paixões e os Santos e Santos. Dessa forma surgiu a população de Curral do Meio em Humberto de Campos, do estado do Maranhão. Eduardo Mesquita fez tudo isso para o conforto de seus descendentes, mas parece que aqui e ali há divergência com os próprios descendentes sobre quem deve ficar com a posse das terras do povoado. O documento da área está em posse de um dos descendentes do fundador do lugar, e dizem que a documentação está atrasada já faz tempo, mas é um mistério de quem os tem. Alguns moradores até evitam de falar no assunto, e quando falam, percebe-se um descontentamento ou até receio por parte deles. A área hoje está quase toda sendo cultivada por seus moradores. Com o aumento da comunidade, a tendência é faltar área para se trabalhar.
Hoje, esse povoado é da associação, mas que não progride muito. Não se sabe o motivo. Não havia estrada, apenas o caminho muito estreito que só passava uma pessoa. Depois, o prefeito do município pagou alguns homens que, com foices e machados, abriram uma estrada em linha reta até o povoado de Mutuns. Até o momento, essa estrada é de barro, pois Piçarra não existe nesse local, até porque fica próximo dos Lençóis Maranhenses e próximos à costa oceânica. Porém, promessas de colocar Piçarras já há. Além da estrada, a energia elétrica também chegou lá. Com isso, facilitou muito a vida de seus moradores. Localização. O povoado Curral do Meio fica localizado no município de Humberto de Campos, Maranhão, aproximadamente 50 quilômetros da sede do município. Situa-se a 15 quilômetros da margem direita da BR-402, no sentido leste-oeste. É acessada por uma estrada vicinal, saneada por uma parte de Piçarra e outra com barro, até o momento, o que dificulta muito o acesso de meios de transportes, isso quando não se tem prejuízos. O Rio do Curral é um afluente do rio Mapari. Ele nasce numa baixada próximo ao povoado São José e deságua no rio Mapari, que passa no meio dos povoados de Flecheiras e Rampa. Mapari é uma tribo selvagem indígena do rio Japurá, no estado do Amazonas. Só uma curiosidade sobre o rio Mapari. Ele nasce numa baixada que fica entre os povoados de Lagoa do Peixe e Timbó, em Morros. Essa área é uma enorme, com diversas lagoas e lagos ao redor. Inclusive, nessa mesma área, saem 2 rios, 2 igarapés. Esses corpos de água que fluem através da superfície de terra nesse ambiente formam o igarapé do Atoleiro, que é um afluente do rio Mapari, e ao mesmo tempo, mais abaixo, na parte oeste desse mesmo local, começa o igarapé do Contrato, que é a cabeceira do famoso rio Una. Ou seja, os igarapés que ficam entre os povoados de Lagoa do Peixe, Timbó, Mirizal e Atoleiro transformam-se em 2 rios que abastecem 2 cidades diferentes, sem esquecer que na parte sul do município ainda está a nascente do famoso Rio Periá, Humberto de Campos. Além do Rio do Curral, há mais 2 afluentes do rio Mapari, que ficam na parte sul do povoado, na parte limítrofe do povoado. Nessa comunidade, em pesquisa recente feita pelos alunos do 5º ano da Escola Municipal Santa Maria, há 98 casas e 304 pessoas ao todo, contando apenas os que moram no povoado. Nesse povoado só tem 2 ruas, Rua das Mangueiras e Rua do Campo. Cada uma ocupa uma margem diferente do rio. Uma ponte bem precária, feita com tábuas de mangueira, faz a divisão das 2 ruas. Na parte geográfica, possui vegetação caatinga e vegetação costeira. Algumas árvores típicas do povoado se destacam como mangueiras, buritizeiros, muricizeiros, maraçandubas, juçareiras, cajueiros, goiabeiras, dentre muitas outras árvores. O Rio do Curral é um ótimo ambiente de tomar banho, porém, no verão, com a seca, ele adquire um cheiro com as massas de mandioca nos pubeiros, deixando um odor na pele das pessoas. Se todos tivessem seus tanques em casa para pôr as mandiocas na água, essa realidade mudaria. Atividade econômica no povoado. Os moradores de Curral do Meio sobrevivem basicamente de produtos da lavoura de subsistência, como a plantação de mandioca, de milho, de arroz, no caso somente na época da chuva, dentre outros produtos.
Também sobrevivem da caça e da pesca. Todos os pais ou mães possuem benefícios do governo, cujo complementam as suas rendas. As pessoas desse povoado são muito humildes e simples, mas que a alegria de todos impera nesse ambiente tão carente e tão bonito. Que nasce em Curral do Meio é conhecido como curralenses. Educação. No início do povoamento, havia uma escola feita de pau a pique. O primeiro professor foi um homem chamado José Matos, depois uma mulher chamada Raimundinha. Quando o Sr. Eduardo Mesquita não tinha dinheiro para lhe pagar, ele lhe dava farinha. Depois, ela casou com um dos seus alunos e foi embora. Foi contratada por ele para desemburrar seus filhos. Atualmente, em Curral do Meio, há 2 escolas feitas de alvenaria. Uma é a creche Jardim de Infância Reino Encantado, com apenas uma sala e um pátio, e a outra, a Escola Municipal Santa Maria, com 2 salas e um pátio. Atende os alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental em 2 turnos. Festejos. Uma semana antes dos festejos, há um ritual para o santo ou santa. A celebração começa com o abate de uma árvore pelos homens da comunidade. Essa árvore é encontrada nos brejos do povoado. Seguidamente, ela é transportada pelos homens da comunidade e levada até o povoado. Ainda tem também o mastrinho, que é a tesoura do mastro ou escora, para levantar e fincar o mastro, e é carregado pelas crianças. No alto do monte, a árvore é decorada com flores e levantada uma semana antes do festejo, permanecendo ali, achada e fincada no solo até 15 dias depois da festa de Santa Maria, dia 31 de maio, e São Miguel, 29 de setembro. O levantamento do mastro é uma tradição ancestral que simboliza a fertilidade masculina da comunidade. O mastro é escondido sempre pela mesma pessoa. A árvore é derrubada com um só machado, que passa de mão em mão. A dimensão do tronco ultrapassa frequentemente os 30 metros de comprimento. Depois, tira-se a maior parte da ramagem e apoia-se o tronco em cima de traves. A seguir, é carregado às costas por homens da comunidade. Antes de chegar ao lugar mais alto, a árvore percorre toda a povoação para que seja tocadas por todos os homens, onde hoje é nos comércios, ao qual os comerciantes dão foguetes e bebidas quentes para os carregadores. O ritual do levantamento do mastro representa a fertilidade masculina. Os homens da região acreditam que, ao tocarem um tronco, conservam vigorosas as faculdades sexuais. No alto do monte, o mastro, antes de ser erguido, é enfeitado com hortênsias coloridas e frutas, apanhadas pelas mulheres que são as mordomas e crianças do povoado, e depois levantado ao ombro com auxílio de cordas que são entrelaçadas no tronco e soltas com um simples puxão, sem desmanchar o enfeite de flores. O ritual atrai centenas de pessoas de outras regiões. Muitos homens se deslocam para acariciar o tronco da árvore. O ritual realiza-se também nas localidades vizinhas de Mutuns, Achuí e Onça. Na segunda geração da família Mesquita, eles festejavam uma santa que se chamava Santa Maria, que era feita por seus netos e bisnetos. A última festa com essa santa foi feita pelo senhor Zeferino. Ele ainda vive, só que depois que a santa perdeu a cabeça, não se sabe como, eles passaram a adotar um novo santo, São Miguel. Santa Maria foi a primeira padroeira, cuja festa era comemorada no dia 31 de maio, com uma semana de novena antes da data. A festa dançante era regada de sons instrumentais, como bombos, banjos,
violão, saxofone, trombone, trombeta, maracás de cabaça. Todo mundo se divertia demais até o outro dia. As bebidas da época, tequila, pitu, mazile, baré e cerveja. Eles pararam de comemorar a data da Santa, o festejo da Santa Maria, porque no povoado próximo, chamado de Onça, eles começaram a festejar também. Então não valia a pena festejar as duas santas no mesmo período, quando os povoados eram bem próximos. O segundo padroeiro em que se festejam até hoje é o São Miguel, que comemora no dia 29 de setembro, com uma semana de novena antes da data. Nesse caso, a festa dançante é regada por uma radiola de reggae ou serestas. A primeira radiola que apareceu no povoado foi uma radiola movida a óleo diesel ou motor. Foi da cidade de Ribamar, do município de Ribamar, do proprietário Carne Seca, um dos ícones da história do reggae do Maranhão. Problemas. Alguns dos problemas da comunidade são a falta de infraestrutura, saneamento básico, além de espaço para práticas de esportes, atividades físicas e entretenimento. A maior parte das casas não possui banheiros, fazendo com que as pessoas ainda utilizem a forma antiga de despejar seus dejetos, mas espera-se que esse quadro possa mudar. As autoridades competentes do município têm que olhar mais para essa comunidade, pois eles votam neles para haver retorno de uma vida mais confortável, mas parece que esquecem-nas logo após o término das eleições. Mas o povo ainda acredita numa melhoria de vida. Portanto, o povoado de Curral do Meio é um dos vários povoados do município de Humberto de Campos, no Maranhão, fundado por um mestiço descendente de portugueses escravos na primeira povoação do Maranhão, Icatu, por volta dos anos de 1850. Cada um possui sua formação, fundação, cultura, festejo. É nosso dever dar continuidade a isso. Produzido por Valdir.